E também deputada federal eleita pelo Estado. Aliás, vamos daqui a pouco fazer uma breve biografia da nossa queridíssima Daniela Rainer. Seja bem-vinda, vice-governadora. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês no FolhaCast, agradeço a oportunidade, quero cumprimentar todos os ouvintes, os amigos de Itapema, de toda a região que nos ouvem aqui e que acompanham esse programa aqui com o Elias, com o José, e estou à disposição de vocês. Muito bem, José Santana, a nossa ilustre vice-governadora, deputada federal eleita. Pois então, é uma honra recebê-la, tivemos o prazer de recebê-la, de receber aqui também Jorginho Melo, que teve uma oportunidade muito importante como pré-candidato e discorreu muito bem, abriu muito bem os assuntos, e hoje nós temos a satisfação, o privilégio de entrevistá-la já como deputada federal e ainda no cargo como vice-governadora. Seja muito bem-vindo. E você aí, dê o seu like, ative o sininho das notificações, siga-nos nas redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo. E para acompanhar mais informações relacionadas aos nossos conteúdos, é só acessar o portal folhadoestado.com. Muito bem. Para que nós iniciemos então a entrevista no dia de hoje, vamos falar brevemente um histórico da nossa vice-governadora e deputada federal, Daniela Rainer. Ela que é natural de Maravilha, nasceu em 4 de abril de 1977, lá no oeste dessa bela e Santa Catarina. E em 1996, ainda antes de completar 20 anos de idade, ela ingressou na Polícia Militar do estado de Santa Catarina, na corporação. Iniciou como soldado e exerceu funções por 3 anos. Permaneceu até 1999, quando se desincorporou para se formar no curso de Direito pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó. Nessa cidade, atuou como advogada nas áreas de direito empresarial, administrativo, civil e comércio exterior. O ano 2013 foi o momento em que se movimentou para as ruas, onde se iniciou seu ativismo político. Engajada em movimentos em sua então cidade, Chapecó, aderiu ao movimento nacional nas ruas, onde se tornou uma das lideranças nas mobilizações. Participou ativamente da campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e apoiadora da Operação Lava Jato de Bolsonaro, filiou-se ao PL. Ela é uma advogada, produtora rural e política brasileira, filiada ao Partido Liberal, e é a atual vice-governadora de Santa Catarina. Após o afastamento do governador Carlos Moisés, tendo em vista a aceitação do pedido de impeachment, assumiu interinamente o governo do estado, tornando-se a primeira mulher sob o comando do Executivo Estadual de Santa Catarina. Daniela voltou à condição de vice-governadora após um mês como governadora interina em 27 de novembro de 2020. E com o recebimento do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés em março de 2021, pelo Tribunal Especial de Julgamento, ela voltou a ocupar interinamente a chefia do Poder Executivo de Santa Catarina até o dia 7 de maio de 2021, quando Moisés foi absolvido no segundo pedido de impeachment. Dito isso, gostaria de perguntar de início à nossa ilustre vice-governadora, quem é Daniela Rainer? Depois de toda essa descrição aqui, vamos ver o que falta falar, né? Mas eu sou uma mulher multitarefas, eu faço muitas coisas, eu transito por muitos lugares, eu consigo, e graças a isso também, né, ao meu tempo como funcionária pública, como policial também, depois na advocacia, né, trabalhando em diversos setores do setor produtivo também, eu consegui entender profundamente o estado de Santa Catarina, né? Eu já conhecia as 295 cidades de Santa Catarina antes de ser vice-governadora, e eu acho que, acima de tudo, eu sou uma pessoa muito determinada, resiliente. Eu tenho muito claro dentro de mim, eu tenho muito presente, né, essa necessidade de nós, como cidadãos, né, nos envolvermos na política e fazermos acontecer esse Brasil que a gente sempre fala, né? Certo. E eu, em 2000, como tu falaste, né, em 2013, eu comecei a participar dos movimentos contra a corrupção.
Em 2018, eu fiz parte daquele grupo, né, daquela imensidão de brasileiros que começaram a se envolver na política porque queriam dar um novo rumo para o país. E acabei entrando na campanha do presidente Bolsonaro, vendo nele, né, a pessoa em quem eu depositei as minhas esperanças de um país melhor, e acabei sendo absorvida pelo processo e sendo convidada a ser candidata, inicialmente a deputada. E aí eu confesso que eu resisti muito. Não queria. Porque eu vou ajudar, vou trabalhar, vou ajudar, mas não tem como conciliar a minha vida com um eventual mandato, né? Certo. E no final das contas eu acabei aceitando, e para complicar um pouquinho mais a minha vida, depois acabaram me colocando como candidata a vice-governadora. E por entender que era necessário para aquele projeto no momento, Sim. eu acabei aceitando, né? Ainda que naquele momento tivesse pouquíssimas chances de nós nos elegermos governadores do estado de Santa Catarina, né? Seria muito mais fácil naquele momento eu ter continuado no pleito de deputada. Mas enfim, acabei aceitando e acabei sendo eleita, né? Com 72% dos votos, vice-governadora do estado de Santa Catarina pela onda Bolsonaro, né? E esse tempo todo, esses 4 anos, e não só aqui em Santa Catarina, não só na minha função de vice-governadora, eu acredito que teve aconteceu um filtro natural muito grande, né? As pessoas que foram eleitas, né? Essas novas lideranças que foram eleitas junto com o presidente Bolsonaro, tiveram a oportunidade de mostrar quem são, né? E muitos já voltaram para casa, muitos já estão com a passagem de volta para casa comprada, né? Verdade. Muitos são breves, né? E alguns permanecem, né? Sim. Então eu tive a gratidão, né? A alegria de ser eleita deputada federal nesse pleito. Foi um pleito muito difícil para mim, porque muitos analistas políticos, inclusive, comentavam, né? É uma pena, porque a Daniela não vai conseguir se eleger, porque é muito difícil, só encrencaram a vida dela, só censuraram ela, só dificultaram, não deram oportunidade, boicote atrás de boicote, aquela coisa toda. E muita gente via com muita dificuldade a minha eleição, né? E eu mesma quis me botar a teste, né? Se for para acontecer, eu quero chegar lá com os meus méritos, né? Com a ajuda das pessoas que acreditam em mim. Se não for também, estou de sangue doce, eu volto para casa, vou voltar a advogar, vou cuidar da minha vida. E a vida segue, né? Sim. E eu realmente quis, com a maior naturalidade possível, né? Mostrar, ser testada na urna de verdade. Com muita dificuldade, realmente, conseguimos chegar. Foram muitos impedimentos, muitos boicotes, muitas dificuldades. Imagina. Não foi só no governo, né? Nessa eleição foi muito boicotada de novo. E conseguimos chegar, né? E eu tenho muita gratidão, quero aproveitar e agradecer, né, a todos os amigos aqui de Itapema, aqui da região, aos catarinenses que me confiaram o seu voto, né? Me elegeram deputada federal. A gente fez uma eleição brilhante, né? Em que pese tenham muitos velhos grupos políticos que não conseguiram eleger ninguém, né? Sim. Nós, o PL, conseguimos eleger 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, o senador, colocamos o nosso governador com larga vantagem no segundo turno, né? Tenho certeza, né, que será o nosso próximo governador, Jorginho Mello. Igualmente o nosso presidente Bolsonaro, né? Tivemos 62% dos votos para o presidente no primeiro turno, uma abstenção bastante grande, né? Mais de 1.200.000 eleitores catarinenses não foram votar. E são esses eleitores agora que a gente está buscando, correndo atrás, conversando com eles, mostrando a importância deles irem votar nesse segundo turno, né? Acabou que o pessoal desistiu, porque a fila estava grande, uma série de gente não estava viajando, aquela coisa toda, né? Mas agora é muito importante que o cidadão se conscientize, né? Veja a importância do seu voto, da participação nesse momento, e que vá votar, que deixe para viajar outro dia, né? Exatamente. Leva um lanchinho na fila, leva uma aguinha. A fila vai ser bem menor agora, né? São só 2 votos. Muito bem. José Santana. Pois então, a Daniela, como pré-candidata... Vocês me dão um minutinho. Sim. Eu não tossi no microfone aqui. Isso. Tô te ouvindo. Isso, como pré-candidata, tem uma pauta importante no combate à corrupção.
Vamos lá, Elias, deixa ela... Aguardar ela, tô indo Isso. você ali. Não, pessoal, fiquem... Às vezes tranquilo. o ar, né? O ar. Tem que desligar o ar? Vamos desligar o ar. Ou diminuir a temperatura? Diminua a temperatura. É melhor. Pode ser? Eu já tô viva de novo. Tá, militante no combate à corrupção. A pauta da deputada, agora deputada eleita, o que a senhora pretende instrumentalizar na Câmara Federal como projeto de lei, instrumentalizar no estado de Santa Catarina, para o Brasil todo? Como que a senhora pretende combater a corrupção de fato? Uma vez que a gente sabe a percepção da população de que considera que nós temos problemas seríssimos com a corrupção de nível Brasil, de nível de estado e de nível de município. Uma vez até que tivemos o afastamento do governador, né, advindo aí de uma CPI que culminou no resultado do afastamento do cargo dele, né, e o resultado das urnas mostrou isso, que foi repudiado pelos eleitores. Como que a senhora pretende implementar ou instrumentalizar o combate à corrupção, especificamente no estado de Santa Catarina? Essa sempre foi uma bandeira que eu carreguei, né? Foi o que acabou me trazendo para a política, assim como muitos brasileiros, né? O combate à corrupção. Nós vínhamos até 2018 num governo federal onde a corrupção estava institucionalizada, né? Agora estão tentando voltar à cena do crime, como o pessoal costuma dizer. E a gente está numa batalha muito grande para não deixar que isso aconteça, né? Porque, acima de tudo, nós queremos reeleger o presidente Bolsonaro, né, falando a nível federal, mas, acima de tudo, nós não queremos que volte a corrupção institucionalizada no Brasil, né? Perfeito. Para começar, eu acho que um ex-apenado pode falar, né? Uhum. Um ex-apenado não deveria nem ser candidato, né? Mas, enfim, aqui estamos nós. Então, a gente vê o tamanho, a complexidade desse processo, né, de anticorrupção no momento que um ex-apenado pode concorrer à presidência da República. E aqui no Estado também, e independente, né, onde quer que eu esteja, estando na Câmara Federal, esse combate à corrupção acima de tudo, uma questão postural, né? Uma questão de postura, de palavra, de compromisso de cada um de nós políticos e de cada cidadão, né? O cidadão fez a sua parte agora, né? Deu um fica em casa, né? Mandou um fica em casa para quem fez bagunça no governo. E a minha postura sempre foi muito clara, né? Em grande parte dos problemas, das dificuldades que me foram geradas, né, pelo governador, foi justamente por isso, porque eu não coadunava com algumas práticas, né? Eu fui contra a compra dos hospitais de campanha, naquela época todo mundo vai lembrar, que era evidente que ia dar caca, né, que ia dar meleca. Aí os hospitais de campanha eu consegui perceber a tempo e pedir a revogação do contrato depois do contrato ter sido assinado. Maravilha. No caso dos respiradores, não deu tempo, porque ele assinou o contrato e logo depois fez o pagamento, muito antes de receber. Então, não houve o que fazer, porque o dinheiro já tinha ido quando a gente se deu conta do que estava acontecendo, né? Mas havia fartos indícios de que uma empresa com capital social desse tamanhico não ia ter condições, né? E, enfim, o tribunal depois, né, o tribunal de impeachment, na parte da justiça, na parte dos desembargadores, o condenaram de forma exaustivamente e com muitos argumentos, né? E, infelizmente, né, fizeram um acordão lá com a Assembleia Legislativa e foi absolvido, né? Mas a minha postura sempre foi essa, de combate à corrupção, de compromisso com o Estado, de não permitir que fosse feito bobagem, né? E não só a corrupção, né? Teve... que não deixa de ser também, né, quando sobretaxa o cidadão, quando inviabiliza um sistema de produção, como naquela situação do ICMS dos defensivos agrícolas, logo no início do governo, que ele mandou retirar os incentivos fiscais, né? A gente tinha uma alíquota de 0, né, porque tinha isenção total, ia passar a pagar 17% de ICMS nos defensivos agrícolas. Teria quebrado a agricultura, teria quebrado a economia do estado de Santa Catarina. E aí isso não dá para admitir, né? Então, claro que não. Foi a primeira briga que eu comprei lá, que eu não, de maneira alguma eu admitiria aquilo. E graças a Deus tenho certeza que isso foi
É algo que eu realmente me orgulho de ter feito e que custou a minha cabeça naquele momento, né? Mas valeu muito a Faz pena. parte. E eu tenho certeza que essas atitudes foi o que pesou na consideração do eleitor catarinense quando pensou em votar na Daniela nessa eleição que passou, né? Então, não existe uma maneira de nós sistematizarmos, né? Eu acredito que já existe legislação, existe legislação contra a corrupção, tudo, mas as pessoas dão um jeito, quem quer cometer algum ato ilícito dá um jeito de burlar, né? Então é questão de postura de cada um, é uma questão de compromisso de cada um, e isso que o cidadão tem que ficar muito de olho, né? A postura de cada candidato, a postura de cada político, por isso que de 4 em 4 anos tem eleição. Quem não aprovou, quem aprontou, manda ficar em casa mesmo, que manda para casa. Né? Eu acho que esse é o caminho, é eleger políticos que têm postura, que têm palavra, que têm compromisso com o povo e fiscalizar, né? O eleitor fiscalizar muito e não reeleger pessoas que têm esse tipo de comportamento. Na verdade, eu quero fazer aqui breve depoimento pessoal, muito breve, né? Eu nas eleições, contando agora, no primeiro turno, eu ali torcendo para ele não ampliar ali, para não ir, né? Eu falei, Deus o livre se esse homem for para o segundo turno, não merece, mas tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta para a vice-governadora, que quando assumiu o período ali, enquanto governadora, os trabalhos ali no Oeste, em relação à questão da pandemia, como que você viu o trabalho que foi feito pelo Estado, ou até por você mesmo, enquanto assumiu ali, principalmente na região oeste do Estado? Elisa, emendando a sua pergunta, por que você não percebeu logo ali nos primeiros 5 meses de mandato que te colocar na geladeira? Você não percebeu? Porque assim, nós somos de uma onda de combate à corrupção a olho vivo. Organização no voluntário, nós conversávamos direto disso. Por que gelaram a Daniela? Você não percebeu isso? Agora pode emendar a pergunta. Percebi sim. Tudo isso que a gente comentou até agora fez parte disso tudo. Logo que a gente assumiu o governo, eu sempre mantive a minha postura, mantive aquilo o compromisso que eu fiz com o eleitor catarinense que me tornou vice-governadora, é esse compromisso que eu sempre zelei, que eu sempre vou zelar. Então, logo que a gente assumiu o governo, o governador optou por se afastar do presidente de uma forma que nunca ninguém entendeu, até hoje ninguém entendeu. E eu, obviamente, perguntei a ele, né, quando é que nós iríamos nos apresentar ao presidente, porque eu já estava cheio de pedido para fazer para o presidente, já estava querendo ir buscar um monte de projetos para o Estado, e olha, nós precisamos de rodovia, nós precisamos disso, daquilo, daquele outro e tal. Aquela vontade de fazer a coisa acontecer. Vontade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que a minha proatividade também machucou muito o ego dele, que ele é mais devagarito, né? É problema. Ele é mais devagar, mais de tocar viola, e eu sou bem agitada, né? Então já não deu certo. Mas o principal foi isso, assim, quando eu perguntei quando é que a gente vai se apresentar ao presidente, foi... Aí na segunda vez foi um esporro, na terceira foi... Porque aí depois por aí foi, a né? gente acompanhava que não convidava para as reuniões. Exatamente. E aí o determinante mesmo, aí teve vários nomes que chegaram ao governo, que era evidente que não ia dar coisa boa, que eu também me opus. Foram várias coisas pequenas, decisões dele que eu questionava, e sempre questionava com argumentos, olha, acho que vai acontecer isso e tal, vamos tentar estudar um pouquinho mais. Mas tinha essa conversa? No início tinha, não, eu falava, mas não tinha conversa, era alertava, digamos assim. Eu falava, mas enfim, não era ouvida. E aí o determinante realmente foi essa questão dos defensivos agrícolas, né? Que ainda na transição ainda, ele já estava dando aquele encaminhamento, né? E aí em maio de 2019, quando o imposto a alíquota nova já estava valendo, eu não tive outra opção, né? Porque eu argumentei, mandei carta, mandei 5 projetos, 5 opções para ele, de tributação, para rever aquela situação toda, e sempre argumentando e tal. E ao invés de ele... se alguém está aí me orientando, né, mas aí é uma questão de ser uma pessoa ávida por conhecimento, por ampliar o seu conhecimento, mas quando a pessoa está
certa de que sabe tudo. Quem pensa que tudo sabe, nada mais aprende, né? Já diz o ditado. Verdade. Então, naquele momento, eu busquei exaustivamente argumentar e todo dia mandava um texto e tarará, e isso ao invés de... Eu pensava que eu estava ajudando e eu estava irritando. Então, quando não me ouviu, né, não ouviu o setor, não ouviu ninguém, não ouviu os técnicos, não ouviu ninguém, em maio, no início de maio de 2019, eu fui para a imprensa, fiz aquela nota à imprensa e aí... Posso fazer mais uma pergunta? Só mandou deixa eu só terminar essa. Aí ele só mandou perguntar se eu queria ser decapitada, né? E aí eu só disse, considere feito porque eu não volto atrás. Mas aí foi que a sociedade se levantou, né? Sim. E aí acabamos conseguindo reverter a situação e não teve o aumento. Aquele modus operandi que ele atuou com você, na mesma pergunta, em que ele deu um gelo em você, por que ele gelou todos os deputados da Assembleia? Por que não teve um relacionamento? Aquela pessoa não sentava com as outras pessoas, com as lideranças, com as entidades importantes. O que aconteceu? Que simplesmente ficou no gabinete... Eu acho que esse é o jeito dele. No decorrer do tempo, a gente percebeu que o modus operandi dele é esse. Porque não foi só comigo, né? Comigo foi um desrespeito brutal, né? Perfeito. Mas com muitas pessoas foi assim, porque ele nunca ouviu ninguém. Ele nunca ouviu a sociedade, ele nunca ouviu os setores, ele nunca ouviu os poderes, nunca conversou com a Assembleia Legislativa, com ninguém. Quando ele afastou, o governo era uma ostra, o governo Moisés era uma ostra, Sim, não conversava com ninguém. Eu escrevi muito sobre isso. O governo, esse mandato de 2019 a 2022, ele é caracterizado entre antes das minhas interinidades e depois. Quem criou um canal de comunicação com a mídia, com os poderes, com a sociedade, fui eu. Foi a primeira coisa que eu busquei fazer. Olha, eu vou ter que tirar o Estado dessa ostra que ele está, conectar com os setores e fazer as coisas acontecerem. E outra situação também, quando ele decretou o lockdown, eu também fui contra. Eu queria outras, né? Nós teríamos outras opções. Eu sempre fui da opinião que nós deveríamos isolar os doentes e não os sadios. Então, isola a população doente, controla, observa. Se tiver que avançar, avança. Se tiver que recuar, recua. Mas ele foi um fecha tudo, quebrou um monte de empresas, acabou com a vida de muitas, né, muitas empresas, muitas pessoas passam dificuldade até hoje. Os nossos filhos, as crianças, ficaram 2 anos trancadas dentro de casa. Isso trouxe uma série de complicações. Hoje a gente tem uma fila na saúde gigantesca que não termina mais, né, nas eletivas também. Mais de 100 mil, né? Foi uma série de dificuldades que se enfrentou pelo comportamento dele. Ele se encastelou e o Estado que corra sozinho. E o Estado de Santa Catarina é um Estado tão bom de trabalhar, um Estado tão próspero, tão rico. E ele pegou o Estado numa onda de caixa cheio, né? De muito recurso sobrando. Foi a melhor fase do governo. Agora a gente já não está mais nessa fase tão boa, porque agora a arrecadação já está caindo, né? Sim. Até pela expectativa da eleição também, o mercado para, porque o pessoal fica assim, se a esquerda voltar, como é que eu vou investir? Qual é a segurança que eu tenho? Qual é a segurança jurídica, institucional? Qual é a segurança de propriedade que eu vou ter? Então dá uma esfriada no mercado, a arrecadação também caiu. Então a gente já não está mais naquele cenário maravilhoso que estava-se até 4 meses atrás, né? Mas ele pegou a melhor fase financeira do Estado de Santa Catarina, mas ficou sentado. No início deu uma enxugada no Estado, que era uma das nossas propostas, aí depois superinflou o Estado de novo, distribuiu o cargo para todo mundo, criou cargo ligado ao gabinete dele no Estado inteiro, que todo mundo sabe que eram cargos políticos, né? Então teve uma série de dificuldades, mas eu tenho certeza que esse é o comportamento dele. E depois das minhas interinidades, eu consegui conectar, eu criei esse canal de comunicação que eu fiz entre o Estado e o Estado, né, o governo e todo o Estado de Santa Catarina, foi algo que não voltou mais, que permaneceu, né? Sim. Então, isso, graças a Deus, foi uma das coisas que uma das marcas que eu consegui deixar no Estado. Fico muito contente por isso, muito feliz por isso, que isso é reconhecido por toda a sociedade, por onde eu passo, todo mundo fala isso, né? Assim como a gente está falando aqui. Mas, infelizmente, o modus operandi dele
é realmente o encastelamento, é se manter recluso, não conversar né, outro dia a gente viu a Fiesc meses solicitando uma audiência com ele e nada, né? Complicado. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão das suas interinidades, né? O que você pode destacar de atividade, enfim, de situações que você atuou, que você gostaria de deixar, vamos dizer, relembrar ao eleitor catarinense o que você fez que você gostaria de destacar. Então, Ou atuação. Eu acho que eu vejo o Estado como como a gente falou agora, né, em dois pontos, antes e depois da minha interinidade. Sim. A primeira interinidade já teve um destaque importante, mas a segunda teve muito mais, porque na primeira a gente estava num período pré-eleição municipal, né? Estava num período de eleição municipal, o foco era todo na eleição municipal. E a gente estava num período assim que o objetivo, vamos falar a verdade, o objetivo da Lesc era me tirar também, então não tinha conversa comigo, né? Eu sabia disso. E aí, Quem não sabia disso. E aí foi um período um pouco mais difícil, mas eu consegui fazer muitas mudanças já no Estado. Uma delas foi comunicar, abrir o Estado, né? E aos poucos ir abrindo também, que estava tudo parado, a gente estava em pleno lockdown, na pior crise de saúde pública, institucional, política. Eu acho que eu recebi o Estado assim na pior possibilidade, né, imaginável, né? E eu consegui estabelecer vários critérios, inclusive de logística na questão da pandemia, vacina, medicamento. Eu retirei normativas do governo do estado que obrigavam que fosse feito alguns exames complementares de diagnóstico para usar medicação. Isso não existe. Quem tem que dizer qual é a medicação que vai ser usada é o médico, né? Então, a minha obrigação como Estado era mandar, fazer com que toda a unidade de saúde tivesse toda a medicação disponível para que o médico assistente, depois de examinar o paciente, pudesse dizer, tu vais tomar isso, isso e aquilo, aquele outro, né? Sim. E pedir para que os pacientes fossem tratados imediatamente, né? Não vamos esperar faltar ar, não vamos esperar o quadro agravar para tratar, né? Então, eu retirei essa regulamentação do Estado que mandava fazer exames complementares, devolvi, na verdade, a liberdade aos médicos para tratar dos pacientes, né? Teve várias coisas assim que eu poderia citar, assim, eu acho que algumas coisas que naquele primeiro período de pandemia a gente estava enfrentando uma crise hídrica sem precedentes lá no Oeste. Sim, da água ali. Teve uma coisa bacana que eu fiz, assim, tem tanta coisa agora que eu poderia falar, mas teve uma coisa muito bacana que aconteceu, que até então ninguém tinha conseguido destinar recursos da Defesa Civil para cuidar de animais. A gente sabe que a Defesa Civil cuida de pessoas, né? Sim. E os animais, especialmente os plantéis lá no Oeste, estavam passando sede e nós precisávamos dar um jeito de levar a água até esses animais. E aí eu consegui na Defesa Civil Nacional e no Ministério de Desenvolvimento Regional também recursos para cuidar dos animais. Então foi enviado recursos para cá, foi adaptado caminhões, foi feita uma força-tarefa gigante. Aí buscava-se água no Rio Uruguai para levar de caminhão nas propriedades para dar água para os animais, né? Então e até hoje, assim, não se recuperou os plantéis, né? Porque se perdeu muito. Como é que um agricultor que não tem água vai conseguir cuidar de uma vaca, por exemplo, né? Uma vaca leiteira que é um animal grande, né? Galinha consome menos água, mas uma vaca toma muita água. Então, muitos tiveram que se desfazer dos plantéis, né? Tiveram que vender para o açougue animais PO, animais de raça, né? Que tem uma genética desenvolvida para dar mais leite, aquela coisa toda. Então, foi um período, assim, muito difícil. E aí também eu acionei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a FAPESC, a IPAGRE, a Secretaria da Agricultura, para que a gente fizemos um escritório de emergência, fizemos uma força-tarefa para que a gente buscasse alternativas imediatas, né, emergentes, e também a longo prazo para conseguir tratar da estiagem, né? E a partir daí a Santa Catarina passou a autorizar
é a perfuração de poços artesianos, que a gente passou um longo período Sim. sem perfurar, que o entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico era que não podia perfurar poço em Santa Catarina. Hoje já tem programas que a gente desenvolveu naquela época, que hoje chama Santa Catarina Mais Solo e Água, né? Sim. Mudou-se o nome. Eu fiz o Auxílio Catarina também, que depois ficou Olha Santa só. Catarina Mais Renda. Então, a gente, naquele período ali, foram diversas ações emergenciais que acabaram se tornando outras ações que hoje são programas de armazenamento de água, perfuração de poços artesianos, inclusive nas comunidades de interior, né, de área rural, para que a gente tenha, né, e isso acabou refletindo na área urbana também, né? Porque quantos e quantos prédios que não só não podiam perfurar novos poços artesianos, como também muitos eram assim que quando não era homologado eram fechados, né? Eram lacrados. Então a gente conseguiu reverter esse entendimento. Hoje a gente consegue fazer poços artesianos aqui em Santa Catarina. Dei encaminhamento aqui ao terminal de gás da Baía da Babitonga também, que era um projeto que desde que eu vi eu achei incrível, maravilhoso, uma nova matriz energética para o nosso estado. Maravilha. E o entendimento do governador é que não podia fazer porque fazia mal para o meio ambiente, matava tartaruguinhas e aquela coisa toda. E quando a gente vê a fundo o projeto, toda a tecnologia que a gente tem hoje é impossível haver, né? Praticamente, impossível não existe, né? Mas é praticamente impossível haver qualquer acidente. Então, foi um projeto muito importante também, já está quase pronto aí esse terminal de gás, né? Falta uma peça que está vindo... seria transportada pelo Antonov, né? Aquele avião que foi bombardeado que não existe mais. Aí agora tem que desmontar a peça, trazer desmontada e montar aqui. Então está quase pronta esse terminal de gás aí da Baía da Babitonga também, gás natural, né? Vai levar. Hoje a gente está importando, a gente vai passar a exportar, vai diminuir muito o custo e vai levar para todo o nosso interior, lá para o oeste também. Teremos uma nova matriz energética aqui no nosso estado, graças a Deus. E tantas outras ações assim que a gente pode... E até então também não tinha nenhum projeto andando, todos os projetos estavam parados. A partir da minha interinidade, das minhas interinidades, é que Santa Catarina começou a girar. Os projetos começaram a acontecer, a gente deu um pontapé bem importante, fez os projetos começarem a andar, entregamos o Plano de Logística Nacional, a parte de Santa Catarina, né, para o Plano de Logística Nacional, que até então não havia sido feito absolutamente nada. Nossa. Quem fez fomos nós. Então a gente com certeza deixamos a nossa marca num pouquinho assim de tempo, né? Mas o mais importante de tudo é que eu tive no meio de toda essas dificuldades, né, de sozinha, sem apoio, né, mas ao mesmo tempo cheio de gente boa querendo ajudar, o povo de Santa Catarina de pé, fazendo outdoor, Daniela fica naquele primeiro impedimento, assim, foi algo muito emocionante de ver, né. Eu acho que isso trouxe um amadurecimento importante para Santa Catarina. A gente percebe que o nosso estado amadurece politicamente com muita rapidez, né? E fez a coisa certa agora nessa eleição. E foi um período também que eu tive a oportunidade de mostrar um pouquinho de mim para Santa Catarina, né? Exato. Ninguém sabia quem era a Daniela, quem é essa mulher, né? E eu consegui mostrar o meu caráter, consegui mostrar o meu jeito de trabalhar, o meu compromisso com o nosso estado e o meu compromisso com o eleitor catarinense. Então, para mim, de tudo isso foi, pessoalmente, né? Gostaria de ter feito muito mais coisas. Se eu tivesse tido a oportunidade de ficar, teria mudado, né, o destino do estado, não tenho dúvida disso. Mas consegui deixar um pouquinho da minha marca, né, e consegui ter o carinho do povo catarinense, né, a consideração do povo catarinense. E foi um aprendizado, foi algo assim... Talvez nenhum político tenha vivido um intensivo tão grande quanto eu vivi, né? Perfeito. Eu tenho um pouquinho assim de tempo de política, 4 anos, né, que eu estou na política eletiva, digamos assim. Sim. Mas consegui deixar a minha marca e como a primeira mulher também, vice-governadora, a primeira mulher a governar o estado na pior crise, né, que o estado já teve. E conseguimos deixar, mudar a cara do estado, né? Devolver a estabilidade ao estado de Santa Catarina, que voltou a se movimentar a partir daí.
José, antes de você fazer a pergunta, só queria fazer uma consideração para você mesmo, inclusive. Que só nessa brevitude que ela falou aqui, já deu para entender ou para interpretar que ela fez muito mais nessa interinidade do que o governo inteiro. Perfeito. Em todo esse Sem tempo aí. a menor dúvida. Não é à toa que o senhor tá voltando para casa, né, primo? Ó, tchau para você. Muito bem, vai lá, o mais importante de tudo, Elias, foi que todas as minhas ações foram buscando uma continuidade. Exatamente. Eu não pensei em fazer nada, eu vou fazer isso aqui. De repente, se eu tivesse feito algumas coisas que poderiam ter trazido um resultado imediato e que lá na frente não ia dar certo. Eu sempre busquei em fazer coisas que não parassem, que fossem andar, né, em eu permanecendo ou não, tivessem continuidade, exatamente. Que ter a possibilidade de fazer, eu acho que essa é a coisa mais sensacional que todo político deveria ter, né? Essa sensação de que sim, dá para fazer. Como? Exatamente. Né? Como eu vou fazer, quando, com quem, de que forma, e vamos botar para andar. Beleza. Eu acho que esse é o mais, a sensação, eu acho que uma das sensações mais incríveis que a gente pode ter. Essa mulher vai incomodar muito ainda. Ela foi Daniela, incomodar. Eu penso comigo. No bom sentido, né? Agora, incomodar pro bem. Isso não é premonição, mas foi os pensamentos meus, as minhas análises que eu estava fazendo bem antes das eleições. E o que eu avaliei durante... Quando você assumiu, eu falei, está aí surgindo a primeira governadora mulher. Então, aí o que acontece? Amém. Aí você estaria hoje aqui, não como deputada. Você estaria aqui eleita no primeiro turno como governadora. Seria a ideia. Imagina, seria, sim, se ela der essa continuidade que lá. Seja uma premonição para daqui 8 anos. Isso, olha aí. Então, governadora, é o seguinte, a pergunta é também voltada para o governo Moisés. O Plano 1000 foi uma estratégia, foi um plano de marketing eleitoral para enganar o público catarinense na compra de R$1.000 por eleitor, né? Em tese seria exatamente isso, ou foi de fato uma intenção boa do governador, até porque ele não teria como emendar isso no orçamento para 2023. Eu percebo é difícil. Não foi uma maldade. Eu não gosto de julgar a intenção da pessoa, né? Embora a gente tenha os precedentes não nos deem muitas opções, né? Mas eu vejo da seguinte forma, é muito fácil fracionar o dinheiro e entregar, gaste como você quiser, né? Eu acredito que um governante, ele tem que entender o Estado como um todo, integrar todo o Estado e fazer obras estruturantes. Vamos lá um exemplo. Nessa campanha, em 45 dias, eu estourei 7 pneus do carro. Uau! 7 pneus, tá? Eu aluguei isso também quero contar pra vocês. Eu aluguei um carro, tá? Eu aluguei um Corolla pra eu fazer campanha. Não usei o carro do Estado. Opa! Aluguei um carro lá com meus parcos recursos, né? Fui lá, aluguei um carro e estourei 7 pneus. Nossa. E a maioria em SCs, tá? Em estradas estaduais. Tá? Então, assim, vamos reestruturar, vamos restaurar as nossas SCs. Com todo esse dinheiro que sei lá, vamos fazer... pintar meio fio, o que vão fazer com esse dinheiro, né? Não tirando o mérito dos prefeitos e tal, mas pensa no Estado como um todo, faz a estrutura que a gente precisa, faz a infraestrutura que a gente precisa, para que a gente possa... tudo melhora, né? O setor produtivo melhora, que é o que vai botar dinheiro nos caixas do Estado, e não tinha projetos. É isso que eu acho. Tinha tanta coisa para se fazer no Estado. O exemplo, né, das rodovias. Para que fatiar o dinheiro que faz coisinhas pequenas e não, ao invés de fazer uma coisa importante? Exato. Mas na impossibilidade de criar projetos, de criar soluções, se mandou um pouquinho para cada um, evidentemente que para angariar o apoio dos prefeitos, né? Comprar os prefeitos para a eleição, ficou muito claro, uma manobra eleitoreira, né?
e ainda assim não conseguiu, Não. né? E outra, como é que ele vai deixar dívidas para o próximo governador? Pois é, todo mundo perguntou isso aí. Porque foi pago seriam pagos em 5 vezes, né? Uma vez, uma entrada, né? Alguns nem receberam, outros receberam, e outros, e aí os outros deixam 4 anos de dívida para o próximo governador pagar. É complicado, né? Cadê a responsabilidade fiscal do governador? Aqui eu apelidei esse plano na época que a gente falou, eu apelidei de plano Kinder Ovo. Porque vinha com a surpresinha. Porque a nossa prefeita aqui, por exemplo, ela, eu vou ganhar, não sei quanto, 69 milhões, 63 milhões, vou fazer o alargamento da faixa de areia. Anunciou para todo mundo, mas aí ela foi enganada, quer dizer, porque depois ela se tocou que era em 5 vezes. Sim. E que não dava para fazer. Sim. Por isso que eu falei, é o plano Kinder Ovo, tem a surpresinha. A surpresinha, Foi a surpresinha. Teve muitos prefeitos que reclamaram nesse sentido, né? E assim, ó, eu volto a dizer, ok, cada município tem as suas prioridades, vão ser municipalistas, ok, tudo perfeito. Agora, veja o Estado como um todo, resolve a questão macro do Estado que vai influenciar na vida de cada cidadão, que vai trazer qualidade de vida, que vai diminuir o número de acidentes, vai impactar na saúde pública, vai impactar na qualidade de vida das pessoas e vai ter um impacto determinante na produção de Santa Catarina. Qual é a nossa grande dificuldade? Qual é a nossa grande dificuldade? O que entrava, qual é o grande entrave do nosso desenvolvimento? O maior dificultador do nosso desenvolvimento? É a infraestrutura. Então, investe em infraestrutura, investe nas nossas SCs que estão calamitosas, é uma vergonha. Vou estourar 7 pneus. 7 pneus. E teve um dia que a gente estourou 2. Aí não tinha, eu ainda não tem carro com 2 step, né? O dia que vocês descobrirem algum aí me avisem. Aí a nossa sorte é que tinha outro carro que aí a gente conseguiu pedir emprestado e voltar, porque borracharia não tinha ali perto. Antes nada. do José fazer a pergunta, eu quero registrar que está aqui conosco no estúdio as assessoras da deputada eleita e nossa querida vice-governadora, a Bruna e a Thalita. Sejam bem-vindas. Braço Está forte. bem assessorada, tá? Bem assessorada. Tem que ter assessoria boa. Beleza, agora vamos voltar Eu vou pro contar uma coisa pra vocês, assim. pois não. Eu chamo a minha equipe de equipe MacGyvers. Que legal. Porque é uma equipe desse tamanhico, diminuta, e eles fazem tudo. Assim, até barra de lenço eles fazem. Não, eu brinco com eles que... E aí tem o pessoal que é policial, e eles dizem, não, sou caveira, Deus não, caveira vocês vão sair depois que passarem por aqui, porque aprenderam muito, assim, e é uma equipe que pega junto, que ajuda. E aí, quando o Moisés voltou em maio do ano passado, ele não renomeou a minha equipe, o meu gabinete ficou vazio, está até hoje lá dormitando, não está tramitando, está dormitando. E aí ele ficou. Ele fez de tudo e para aí inviabilizar. Tudo, absolutamente tudo. E não conseguiu. Essa é a melhor parte. Então tá vitoriosa. E eu acho que hoje ainda eu falei para a equipe, teve um dos meninos que trabalha com a gente lá, o Robson, que passou no concurso passou num outro concurso público, né? E aí a gente foi lá despedir dele, dar um abraço e tal. E eu disse, esse que é o grande mérito, né? É a gente conseguir fazer muito com nada. Porque é muito fácil fazer muito com tudo, com todas as possibilidades. Agora, quando a gente consegue fazer muito com nada, com todo mundo trancando, atravancando, é porque a gente é bom mesmo. Sim. E como é que ficou, só para concluir, como é que ficou daí a situação da equipe? Daí você não nomeou novamente? Se vira, né? A Thalita foi nomeada em novembro do ano passado, pelo Denadal, quando assumiu o governo. Sim. E cuida de toda a assessoria de comunicação sozinha. Olha só. Sozinha, faz Thalita tudo sozinha. É o The Flash. E aí eu não tenho assistência da Secretaria de Comunicação, nem Casa Civil, nada. Não tem suporte, se vira sozinha, né? Tem um cara que quis inviabilizar mesmo. Não adianta. Mas voltou para casa, Elias. Graças com o nosso voto, né? Mas não conseguiu. O nosso voto, mas mandamos para casa. Agora Não vamos falar conseguiu. da questão da deputância, digamos Elias, assim, né? segura. Deputância Só boa. para emendar, já que ela está falando de rodovias, Então, vamos embora. eu queria falar sobre a BR-101. Nós temos um problema sério aqui. Itajaí, toda essa região. Nós precisamos da duplicação da BR-101.
Isso é urgente. Infraestrutura, nós estamos travados. Se passar mais 5 anos, eu não sei se a pessoa consegue andar nesse trecho aqui. Eu acredito que já envolve Joinville, Barra Velha. Está ficando muito ruim. Então, o nosso presidente da Câmara aqui, o Alexandre Chepa, esteve em Brasília, fez um trabalho bastante importante no DENIT, com o governo federal, para tentar trabalhar a melhoria dessa BR, desse trecho. Inclusive, a nossa Itapema, ela está guilhotinada. Nós não temos túneis, não temos acessos, não temos como sair da cidade. Então trava tudo e a cidade está com franco crescimento. E eu gostaria de ver no geral, o que a senhora pode fazer como deputada federal para trabalhar junto com a bancada federal para resolver o nosso problema. É um problema de infraestrutura, um problema de saúde pública, inclusive. A nossa BR tem que ser resolvida. Então, o que a deputada pensa nesse sentido, emendando lá com as SC, o que pode ser feito para resolver por definitivo a nossa situação? A frase que eu uso é justamente essa, resolver definitivamente os nossos problemas de infraestrutura, né? A gente, como eu falei antes, a parte, né, os projetos de Santa Catarina para o Plano Nacional de Logística, eu encaminhei para o governo federal em maio do ano passado, quando eu fui governadora interina. E eu entrei na interinidade dias antes de terminar o prazo, porque o governador nunca levou os nossos projetos para Brasília, nunca levou ao Ministério, nunca foi pedir nada para Santa Catarina. E isso com certeza prejudicou demais. Com certeza. E aí a gente tem outra... E aí a ausência eu, em compensação, levei todos, né? Porque eu não tive tempo de fazer um projeto bonitinho, como mandava o figurino, né? Aí, aqui no estado a gente não tinha, né? Na Secretaria de Infraestrutura tinha pouquíssimas coisas. Aí foi que eu mudei o secretário da Infraestrutura, porque eu pedi para fazer, não fez. Aí eu perguntei, quem é o engenheiro mais antigo que tem aqui, que entende tudo, que conhece todas as estradas de olho fechado? E aí me falaram do Leodegar, eu liguei para ele, eu disse, olha, preciso de ti, tu tens o mapa de Santa Catarina na tua cabeça? Tenho. Então vem me ajudar? Venho. Eu liguei de manhã, de tarde ele já estava lá. E aí a gente foi para a Fiesc, como eu sempre tive uma comunicação muito boa com todos os setores, e eu sabia que a Fiesc tem planos excepcionais, né? Conversei, fomos lá, eles nos deram todo o material, abriram, né, os materiais dele pra gente, a gente juntou com o que a gente tinha e levamos tudo. A gente só conseguiu separar por modal: rodoviário, ferroviário e aquaviário. E aí a gente separou e aero eu falei, né? E separamos e mandamos. E foi calhamaços de coisas assim. Porque não deu tempo da gente organizar. Sim. Aí depois de entregue é que a gente foi organizando o que a gente faria. Mas e essa é a maior prova de que não foi feito, né? Não foi conversado com o governo federal. Então agora essa é a grande esperança que a gente tem, né? Em elegendo o presidente Bolsonaro, elegendo o governador Jorginho Mello, nós com uma bancada forte de Santa Catarina no governo federal, com o Senado Federal, a gente vai unir as forças, todos juntos a gente com certeza vai conseguir resolver o nosso problema de infraestrutura aqui no estado, né? E aí a gente tem um problema que é o maior problema. O DENIT, o Departamento Nacional que cuida da infraestrutura, da mobilização da infraestrutura, está com o menor orçamento da história. Nossa! Ele está com 6 bi, que é o que tinha quando fundaram o DENIT há 20 anos atrás. Nossa! Então, um orçamento desse tamanho para uma necessidade gigantesca que cresce a cada dia. Sim. Porque essas nossas rodovias aqui, vamos pegar a 282 também, que vai lá para o oeste, né? Foi feito na década de 70 para o trânsito que tinha na década de 70 e para o fluxo que tinha para a necessidade daquele momento. E hoje a nossa necessidade está N vezes maior, é incomparável, né? É 90 milhões de brasileiros, né? 90 milhões. Exatamente. E aí o tráfego pesado, né? Que a nossa indústria está voando, então a gente está mandando muita, não é só o trânsito leve, o trânsito pesado, o trânsito de cargas, não corresponde mais com a nossa necessidade, né? E graças a Deus que a gente cresce tanto. Mas a nossa infraestrutura não acompanhou, essa é a verdade. Nos quantos anos foi do PT? 14, 13 anos, né? 13 anos de governo PT, não foi feito absolutamente nada. E se recebeu sucateado, essa é a verdade. Se recebeu uma infraestrutura sucateada. Certo. Então, e a gente sabe que a infraestrutura aqui em Santa Catarina é algo bastante demorado, bastante caro,
a gente tem uma série de dificuldades geográficas, né? É terra dobrada, é terra mole, é pedra que fratura muito fácil. Então, a gente tem uma série de dificuldades. O custo da nossa infraestrutura é muito alto, né? Então, tem uma série de entraves que a gente tem que superar, mas a gente vai superar. E podem ter certeza que eu vou ser a primeira a estar lá na porta deles batendo e pedindo a infraestrutura que a gente precisa. E vou brigar muito por isso. E eu quero, daqui a 4 anos, chegar aqui e conversar com vocês de novo. Podemos Espero levar que eleita alguma coisa de novo. E aí a gente vai dizer, viu, aconteceu aqui, olha que legal. A gente tem 101 duplicada, tem 282 duplicada, tem ferrovia. Uma coisa muito importante que o governo Bolsonaro fez também, sem tirar o foco da nossa necessidade em rodovias, que é o imediato, porque a gente sabe que ferrovias é muito mais tempo para fazer. Mas o presidente Bolsonaro fez um marco do ferroviário, marco das ferrovias. O que é isso? Ele fez uma medida provisória para que a gente pudesse fazer ferrovias no Brasil por autorização. Ele tirou toda a burocracia da concessão, passou para a autorização, que é muito rápido para se fazer, e de setembro do ano passado para meados desse ano, eles esperavam que tivesse, sei lá, uns 10, 12, 20 projetos, né? Tinha quase 200 projetos de pedidos para fazer ferrovia. Olha. O que ele fez? Ele tirou toda a burocracia, fez com que o setor produtivo, fez com que os investidores vissem a vantagem de investir, partindo-se de um pressuposto que ninguém vai botar dinheiro em algo que não vai dar certo. Com certeza. E se não der certo, o prejuízo é deles e não do Estado. Sim. Então, baseado nesse pressuposto, ele simplificou todo o projeto, todo o processo, né? Certo. E está acontecendo já, eu acho que aquele trajeto ali de Cascavel a Chapecó já tinha sido autorizado, vários outros trechos já tinham sido autorizados, né? E tem vários e vários pedidos aqui em Santa Catarina. Então, uma das coisas que eu quero também é induzir isso, é fomentar isso em tudo que eu puder, para que a gente tenha uma malha ferroviária bastante ampla aqui em Santa Catarina também, que a gente sabe que para carga vai ser extremamente importante, né? E ao contrário do que muita gente pensa, não vai prejudicar caminhoneiros de maneira alguma. Não. Pelo contrário, porque vai aumentar a nossa carga, o nosso fluxo de cargas e vão ter trechos diferentes, né? Sim. Cada um vai ter a sua... Um não vai inviabilizar o outro, né? Não. Pelo contrário. E aí vamos trabalhar para que a gente consiga as nossas rodovias, as nossas BRs, as nossas SCs o mais rápido possível, porque, e eu sempre digo, não é um investimento, quer dizer, não é um gasto, é um investimento, né? Porque do jeito que a gente trabalha, logo, logo esse dinheiro retorna para os cofres públicos como impostos, né? E se paga, né? Algo que se paga. Exatamente. Muito bem. Agora, aqui em relação à questão da eleição como deputada federal, após passado ali já aquelas 48 horas do coração batendo mais forte pela eleição, como é que está a cabeça da deputada agora eleita Daniela Rainer, a expectativa de chegar em Brasília, dos trabalhos, organizar o gabinete, você mentaliza, já pensou nisso, como que você já vai organizar o trabalho para poder atender as demandas? São 2 cenários, Elias, eu acho que você poderia... são 2 cenários, eu acho que eu deveria de colocar essa questão. Num cenário, numa eventual eleição do PT, e num segundo cenário na vitória. Eu acho isso, que... dois cenários. Num cenário só. Eu acho que o cenário só, porque ela é deputada federal. Então, mas ela vai atuar como legisladora. Independe do governo, se não for o governo A ou o governo B, ela é deputada. Então tá. Se ela representa Santa Catarina, ela tem um peso no Congresso Nacional. Então, a deputada Daniela Rainer, de Santa Catarina, como é que está a sua cabeça para trabalhar lá em prol dos catarinenses? Então, eu acho que eu vou aceitar a provocação dele aqui e vou responder a pergunta dele. Eu acho bom responder. Eu vejo, como eu falei antes, num cenário de nós termos presidente Bolsonaro eleito, Jorginho Mello eleito governador de Santa Catarina, senador eleito por temos um senador alinhado com o presidente Bolsonaro no Senado Federal. Temos 6 deputados federais alinhados com o presidente só de Santa Catarina, 99 federais. É um cenário... campo aberto, é um cenário extraordinário para a gente trazer para Santa Catarina os recursos que a gente precisa para desenvolver cada vez mais o nosso estado, para colocar a infraestrutura que a gente precisa. Então, assim, é o cenário perfeito.
Por isso que a gente precisa eleger o presidente Bolsonaro, porque senão vai ser um martírio, né? O outro cenário, numa hipótese do presidente Bolsonaro não se reeleger, Deus nos livre, vai ser um cenário muito difícil. Evidentemente que a gente vai estar lá trabalhando, lutando, correndo atrás, mas a gente sabe que vai ser porta fechada. A gente sabe que quem é que vão ser os ministros desse governo? Enquanto o presidente Bolsonaro tem lá o ministro da Infraestrutura Técnico, ministérios técnicos, pessoas comprometidas que estão investindo no Brasil. Outro governo investia lá fora, fizeram metrô na Venezuela, fizeram fábrica de medicamento em Moçambique, fizeram porto em Cuba. E nós? O que fizeram para o povo brasileiro? Quando nós tivemos Covid, não tinha hospital com infraestrutura. A única coisa que a Covid serviu foi para equipar os hospitais, né? Isso o presidente Bolsonaro gastou, só com o dinheiro que foi ali, daria para ter feito infraestrutura no país inteiro, né? Mas fizeram, foi um gasto, né, necessário, foi feito, enfim, ninguém, a gente, né, com todo o respeito também a todas as vítimas, enfim, a gente, o cenário, são dois cenários bem diferentes, né? Um cenário com o governo Bolsonaro, e aí já respondendo a tua pergunta, estamos prontos para chegar lá, trabalhar, soubemos as necessidades que Santa Catarina tem. Agora eu vou ser dona do meu mandato, não vai ter ninguém querendo me botar na gaveta o tempo inteiro, aí eu não vou... Da geladeira, no freezer. Da geladeira, no freezer... Porque assim, foi um esforço tão grande para sair da geladeira todo dia e poder trabalhar, poder trabalhar, poder fazer o que eu quero fazer por Santa Catarina, que esse esforço todo eu vou botar para o bem. Sim. Não vai ter desperdício de esforço, né? Sim. Então, eu tenho certeza... E uma coisa que eu sempre vejo o copo meio cheio, né? A parte boa disso tudo. O que a gente aprende com tudo isso? Talvez se eu tivesse ganhado um super cargo e não tivesse dificuldade no governo, eu não teria despertado tanta coisa boa e não teria ido buscar caminhos. Verdade. Isso fez com que eu fosse buscar alternativas em Brasília, fui nos ministérios, fui falar com o presidente, construir amigos, construir amizades, construir caminhos que agora já estão pavimentados para eu poder trabalhar. Sim. Então, boa parte desse meu trabalho como deputada federal já está pavimentado. Agora, evidentemente, que eu vou ter que mudar do que era executivo para o legislativo, entender, né, toda a dinâmica da casa. Já tive algumas instruções, assim, já fui atrás, já busquei, já fiquei... tenho muitos amigos, deputados federais também, graças a Deus, né? Sim, que muitos deles me orientam, me ajudam em tudo que eu preciso. Então, assim, eu acredito que vai ser um mandato muito profícuo, vai ser um mandato de muitas realizações, vou ser dona do meu mandato, vou poder fazer aquilo que eu quero fazer e correr atrás daquilo que Santa Catarina precisa. Então, podem ter certeza que esse meu jeito de trabalhar, eu gosto realmente de trabalhar, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar quieta, parada, eu gosto de trabalhar mesmo, sou dinâmica, sou bastante executiva e tenho certeza que eu vou ter muito a colaborar com Santa Catarina e não vou medir esforços para trazer tudo que a gente precisa e daqui 4 anos eu quero voltar aqui, se Deus quiser, feliz da vida, e dizer para vocês, tivemos um maravilhoso mandato com o presidente Bolsonaro, com o Jorginho Mello, senadores, com o senador Seif também, com os nossos federais, e conseguimos trazer tudo que Santa Catarina precisa. Esse é o meu desejo. Um minuto. Nós estamos aqui entrevistando uma deputada federal, mulher. Qual o recado? Nós temos 1 minuto só, Elias, mais 1 minuto para finalizar, 2 minutos. Qual o recado que você manda para a mulher catarinense hoje para se espelhar, né, no teu trabalho, nessa luta sua que saiu logo ali do nada, de repente surgiu como vice-governadora? Qual o recado que você manda para as mulheres catarinenses para entrar para a política, para fortalecer as câmaras de vereadores e também dar uma equilibrada na Assembleia Legislativa, que sempre a gente tem muito poucas mulheres ali representando a mulher catarinense, tanto nos legislativos municipais, estadual e agora federal, que ganhamos muito com você. Então, tem 2 frases que eu gosto muito. Uma é de Goethe, né, que diz, faz o que for justo, que o resto virá. E tem outra frase que eu não sei quem é o autor, mas ela diz assim, para quem tem pensamento forte, o impossível é questão de opinião. Então, eu acho que eu sou uma demonstração de que o impossível não existe. Que quando a gente quer, trabalha, corre atrás, encontra caminhos e meios de fazer as coisas acontecerem, o impossível não existe. E a participação da mulher na política é cada vez mais fundamental. Acredito que vocês tenham acompanhado esse movimento Mulheres com Bolsonaro, liderado pela primeira-dama, Dona Michele. Tivemos segunda-feira aqui 3 eventos em Santa Catarina, que foi um espetáculo.
espetáculo, um sucesso. E ela tem mostrado o carisma dela, a liderança dela, tem se demonstrado... Antes ela não se envolvia tanto, né? E de repente ela desabrochou e mostrou que é uma guerreira, que é uma mulher valente, que está ali do lado, dando força para o marido dela, para o presidente, e liderando mulheres e mostrando a importância das mulheres na política. E eu tenho certeza que nesse pleito, o levantar das mulheres, né? Mulheres que levantam mulheres, o levantar das mulheres em prol do presidente Bolsonaro vai ser determinante nas eleições, quebrando qualquer fake news, quebrando qualquer falácia de que as mulheres têm algum problema com o presidente. Pelo contrário, eu, por exemplo, tudo que eu fui maltratada pelo governador do estado e nunca ninguém falou, e o presidente sempre me tratou com respeito, só que assim, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, vai, trabalha e mostra o teu valor, assim como a gente pensa que é, mas nunca, jamais faltou com respeito com ninguém, e sempre estimulando, colocando, nunca teve tantas mulheres nos ministérios, nunca teve tantas mulheres, foi o primeiro presidente que depois de falar, passou a palavra para a esposa, que protocolarmente nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, e ele fez isso. Então, a importância das mulheres, e já quero aproveitar, fazer um convite aqui para as mulheres, para que chamem todas as suas amigas, vamos tomar um café, vamos falar com todas as mulheres da importância da mulher na política, nas decisões do nosso país, e especialmente nessa decisão que vai mudar o futuro do Brasil. Não é só uma eleição que a gente tem dia 30, é mudar o futuro do Brasil. É a decisão do futuro do Brasil. Ou a gente segue com um país justo, desenvolvido, acreditando no trabalho. Ninguém está prometendo paraíso e nem milagre para ninguém, porque isso não existe. Sim. O que está se prometendo é respeito, um país sério, digno para a gente trabalhar e prosperar. É isso que a gente está prometendo. E um país sem corrupção, um país decente para a gente criar os nossos filhos. E aí eu quero pedir para vocês também, se vocês me permitem, né? Evidentemente, eu tenho que pedir voto para todos vocês aqui, para o 22, né? Nosso governador Jorginho Mello, e para o nosso presidente Bolsonaro. Gente, a gente precisa estufar aquela urna dia 30, a gente precisa conseguir muito voto, cada voto é importante, e especialmente para quem não foi votar. Gente, é a decisão mais importante da nossa vida. Vamos para a urna dia 30, vamos lá, 22, eleger o nosso governador e o nosso presidente Bolsonaro, porque é disso que depende o futuro do nosso Brasil, e a gente está contando com vocês aí para que a gente possa estar alinhado com o governo federal, com o governo estadual, e trazer os recursos que a gente precisa para resolver os problemas que Santa Catarina tem. Pedido o voto, Elias, chegamos no final de mais um podcast sucesso, acredito que vai repercutir muito nessa região, e o pedido faz jus, né? De uma muito vencedora. Bem. Vamos em frente. José Santana, e mais uma vez quero agradecer a nossa querida deputada e vice-governadora, Daniela Rainer, pela deferência de estar aqui conosco. E vai voltar aqui, né? Depois que assumiu o mandato, vai voltar para a reeleição e vai voltar para governadora depois. Exatamente. 8 anos, é um compromisso. Anos, não vai, e ela é guerreira, não vai fugir da raia, não. Acho que não vai ter mais reeleição, parece que... Deixa eu ligar para o próximo governador ver o que ele acha. Tô chegando. Muito bem. Gente, dito isso, brincadeiras à parte, é uma satisfação imensa tê-los aqui conosco. Fiquem todos com Deus e até a próxima, porque Ele quer. Obrigado, Cauã. Amém. Valeu, Obrigada. um abraço. Um abraço.